Olá, gente, tudo bem? Pessoal, olha só, a nossa aula de hoje, tá? A aula referente ao dia 20, tá? De agosto, nós iremos tratar, tá? Aí com vocês, pessoal do 7º ano, nós iremos tratar a respeito da correção da atividade do livro, tá? Da página 99 e da página 100, na qual eu enviei para vocês, tá? Então, nós vamos tratar agora da correção dessa atividade, tranquilo? Então, olha só, pegando o livro de vocês na página 99, tá? A gente tem o seguinte, escreva no caderno. Muito bem, olha só o que o comando da questão diz, escreva no caderno. Então, gente, significa dizer que as atividades que a gente envia para vocês, tá? Em PDF, ou que a gente marca do livro de vocês, essas atividades, elas precisam, por que eu toco nessa tecla sempre? Porque tem aluno que não faz as atividades no caderno e apenas dá a resposta. Você precisa transcrever do seu livro para o caderno essas atividades, tá? Sejam elas do livro ou sejam elas enviadas para vocês em PDF, tranquilo? Então, chegou a atividade para vocês na plataforma, então a obrigação de vocês é transcrever, registrar essas atividades no caderno de vocês. Tudo bem? Ok. Isso aí eu sempre toco nessa tecla fazendo um reforço, tá? Então, mais uma vez, vocês precisam fazer o registro dessas atividades, seja o que for que tiver em PDF, tá? Ou que a gente marcar no livro para vocês, tranquilo? Vocês precisam estar, transcrevendo essas informações para o caderno, tranquilo? Muito bem. Então, olha só, a questão diz, escreva no caderno 3 igualdades em que o primeiro membro é uma das expressões do quadro A e o segundo membro é uma das expressões do quadro B. Então, nessa questão, é a questão 36 da página 99 do livro de vocês, vocês têm um quadro A e vocês têm um quadro B. No quadro A, vocês têm aí 3 situações. E no quadro B, vocês também têm 3 situações, tá? No quadro A, vocês têm aí no primeiro pontinho 5 que multiplica 3 ao cubo menos 2. O segundo pontinho, vocês têm um parêntese, aí vocês têm 15 menos 7 dentro desse parêntese, Aí vocês fecham esse parêntese e vocês têm um outro parêntese logo à frente, Existe uma multiplicação entre os mesmos e vocês têm aí 8 mais 4, tá? No terceiro pontinho, vocês têm 452 menos, 13 vezes 25. Esse é o terceiro pontinho do quadro A. No quadro B, vocês têm aí no primeiro pontinho 446 menos 7 vezes 50. No segundo pontinho, vocês têm 2 a sétima menos 1. E no terceiro pontinho, vocês têm 5 ao quadrado mais 4 vezes 3 ao cubo. Gente, cada pontinho desse do quadro A, ele corresponde a um pontinho do quadro B, tá? Porque você vai resolver a situação do quadro A e de acordo com a sua resposta, você vai encontrar a resposta, da situação do quadro A no quadro B. Por exemplo, o primeiro pontinho do quadro A, nós temos aí 5 que multiplica 3 ao cubo menos 2. Aonde é que está a resposta dessa situação aí, tá? A resposta dessa situação vai se encontrar no quadro B, no terceiro pontinho. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aí, tá?
Na alternativa, na questão 36, você vai colocar a resposta da seguinte forma. Você vai colocar 5 vezes 3 ao cubo menos 2 vai ser igual, tá? Você vai colocar um sinal de igual, vai ser igual a 5 ao quadrado mais 4 vezes 3 ao cubo, tá? Então, quando você resolve o primeiro membro, você encontra o mesmo valor na resolução do segundo membro, tá? Então, quando você resolve aqui 5 vezes 3 ao cubo, o que é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3, né? Você vai ter o quê? 27 menos 2, tá? Aí você vai resolver. Então, você tem 27 vezes 5, tá? Quanto é 5 vezes 7? 35, é isso? Vão 3, 5 vezes 2, 10, com mais 3, você vai formar quanto? 13. Então, você vai ter 135 menos 2. Isso vai ser igual a quanto? 133, tá? Então, 133 no primeiro membro tem que ser igual à resolução do segundo membro, que você igualou com o primeiro, que foi 5 ao quadrado mais 4 vezes 3 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? É 25 mais 4, tá? Vezes 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, tá? Então, 27 vezes 4. 7 vezes 4, 28, vão 2, tranquilo? 4 vezes 2, 8, 8 com mais 2, né? 4 vezes 2, 8 com mais 2 faz 10, no caso você vai ter 108, tá? 108 é a multiplicação de 27 vezes 4, aí você vai somar com o 25, tá? 8 e 5, 13, vai 1, 2 e 1 que foi... 2 e 1 que foi 3 também, né? Abaixa o 1, então ficou 113. Então, 113 é igual a 113 não, né, gente? 133. 133 de um lado é igual a 133 do outro, tá? Então, é isso, tá, gente? Então, como vai ficar a primeira resposta? Você vai pegar a sentença do quadro A, que é a sentença do primeiro pontinho. Então, vai ficar, como eu falei, 5 vezes 3 ao cubo menos 2 igual a 5 ao quadrado mais 4 vezes 3 ao cubo, tá? Então, você vai montar essa sentença aí, tá? Aí você vai colocar ponto e vírgula, aí você vai fazer as outras, ou seja, você vai juntar os outros pontos, né? Então, no caso agora, você vai ter aí como resposta, você vai pegar o segundo pontinho do quadro A, ou seja, quem é o segundo pontinho? É 15 menos 7 dentro do parêntese, vezes 8 mais 4 e vai igualar, né? Então, você vai ter parêntese, 15 menos 7, fecha parêntese, pontinho, esse pontinho indica um sinal de multiplicação, aí parêntese novamente, aí você vai pôr 8 mais 4 igual, você vai pôr o sinal de igual, aí você vai ver qual é a outra expressão no quadro B que corresponde a essa expressão, tá? Então, qual é a expressão que corresponde? É a primeira, tá? Que é 446 menos 7, que multiplica 50. Então, você vai ter, repetindo, você vai ter parêntese, tá? Você vai ter 15 menos 7, fecha parêntese, abre parêntese novamente, 8 mais 4, fecha parêntese, igual a 446 menos 7 vezes 50, tá? Então, essas expressões, essas sentenças, elas são iguais, tá bom? Então, você coloca uma igual a outra, tudo bem? Isso sobrou quem agora? Sobrou no caso,
452, né, que é o terceiro pontinho do quadro A, 452 menos 13 vezes 25, que você vai igualar com quem do quadro B? Com aquela que sobrou também, que no caso é 2 elevado à sétima menos 1, tá, gente? Então, essa é a resposta da questão 36 do livro de vocês, da página 99. Tá, vamos passar para 37, tá? A 37 é uma questão de identificação, ou seja, você vai apenas marcar, você vai identificar os itens, tá? Que são equações, tudo bem? Então, no item A nós temos aí 85 menos 15 igual a 70. É uma equação, tá? Não é uma equação. Porque para ser uma equação, ela precisa ter um valor desconhecido e ela precisa estar expressa por uma igualdade. Aí você tem uma sentença que está expressa por um sinal de igualdade, é bem verdade. Mas não é uma equação, pois não possui um valor desconhecido, ou seja, não possui uma variável, né? Um valor até então que você não conhece, tá? Então não marca o item A. No item B nós temos aí 5x menos 1 igual a 9. Marca? Sim, marca. É uma equação? É uma sentença aberta. O que quer dizer uma sentença aberta? É uma sentença que possui um valor desconhecido, tá? Quem é o valor desconhecido aí? É o x. E essa sentença, ou seja, essa equação, ela está expressa por um sinal de igualdade. Então, você marca o item B de bola, tá? No item C, tá? Você tem aí 58 menos 12x que multiplica 2. É uma equação? Não. Por que não? Já que possui um valor desconhecido. Porque para ser uma equação, tá? Ela precisa apresentar um valor desconhecido e está expressa por um sinal de igualdade. Nesse item você não tem sinal de igualdade. Portanto, não é uma equação, tá ok? Então você não marca. No item D você tem 4m menos 28 igual a 0. É uma equação? Sim. Possui um valor desconhecido? Sim. Quem é esse valor desconhecido? O m, tá? E está expressa por um sinal de igualdade. Então, você marca o item D. O item E, 20 é igual a 20? Não é, tá? No item F, 12 é igual a 10 mais 2. É uma equação? Não, tá? Mas a senhora, professora, mas a senhora também, em aulas anteriores, a senhora falou que, né? O primeiro membro sendo igual ao segundo membro. Não. Para ser equação, tá? O primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro no conjunto solução que você encontrar da equação. Mas a equação, para ser equação, ela precisa ser uma sentença aberta expressa por um sinal de igualdade. Então, aí você não tem sinal de igualdade, você não tem um valor desconhecido, tá? Muito bem. Aí nós temos na questão 38, tá? Nós temos aí a equação 2x menos 7 igual a 5, tá? E aí nós temos aí um textozinho dizendo o seguinte: o número é solução ou raiz de uma equação se ao substituirmos a incógnita x por esse número obtermos a igualdade verdadeira. 6 é a solução de 2x menos 7 igual a 5. Então, aonde tem o x, você vai colocar o 6, tá? Então, qual é a equação que nós temos? 2x menos 7, a equação é 2x menos 7 igual a 5. Então, quando eu coloco o 6 no lugar do x, que eu resolvo 2 vezes 6, 12, né? E 12 menos 7 é igual a 5. Então, isso faz com que a minha equação, ou seja, com que meu conjunto solução, que é o 6, torne a minha equação verdadeira, né? Porque quando eu substituo o 6 no lugar do x, que eu vou resolver toda a operação da sentença, né? Eu vejo que o primeiro membro vai se tornar igual ao segundo membro, ou seja, o valor que eu obtiver no primeiro membro vai ser igual ao valor que se encontra no segundo membro, que no caso é o 5. Tá?
Então, eu vou ter 5 no primeiro membro e vou ter 5 igual ao 5 que está no segundo membro. Isso significa dizer que o x é a solução da equação, ou melhor, o 6 é a solução da equação, né? E isso você vai fazer na seguinte situação que você tem, tá? Você tem aí 3x menos 2 igual a menos 5. Então, no lugar do x, você vai usar o 3, depois você vai usar o menos 1 e depois você vai usar o 1, né? Para ver qual desses torna a equação, né, verdadeira. Aquele valor que torna a equação verdadeira, ou seja, no qual fizer com que o primeiro membro se torne igual ao segundo membro, que no caso o segundo membro é o menos 5, tá? Então, aquele valor que você utilizar e que tornar, né, a sentença verdadeira é a solução da sua equação, né? É o conjunto verdade da sua equação, tá? É o que o exemplo acima mostra, só que com uma outra equação, mas o desenvolvimento é o mesmo. Então, você vai pegar, tá? Você vai pegar aí a equação. Qual é a equação? Isso você faz no seu borrão. 3x menos 2 é igual a menos 5, tá? Então, qual o primeiro valor que você vai usar no lugar do x? Tá? É o valor que se encontra no item A, no caso é o 3. Então, você vai ter 3 que multiplica 3, né? Você está substituindo o x pelo valor, menos 2 igual a menos 5, tá? Então, 3 vezes 3 é 9, menos 2 é igual a menos 5. Quando você pega 9 e tira 2, você obtém 7. 7 é igual a menos 5? Não, 7 não é igual a menos 5. 7 é diferente de menos 5. Então, significa dizer que o 3 não é o conjunto verdade dessa equação. Tranquilo? Ele não satisfaz, tá, as condições dessa equação, tá? Aí você vai fazer com o item B. Quem é o item B? É o menos 1. Então, no lugar do x na sua equação, você vai substituir pelo menos 1, né? Você utiliza a mesma equação. Quem é a equação que você está utilizando? 3x menos 2 igual a menos 5, tá? Que está aí, tá, no seu livro. Então, você vai ter 3 que multiplica menos 1, coloca esse valor entre parênteses, porque ele possui um sinal negativo e você precisa fazer jogo de sinal, tá? Então, 3 que multiplica menos 1, menos o 2, que é igual a menos 5, tá? Então, aí você vai multiplicar 3 vezes o menos 1, menos 3, menos 2 igual a menos 5. Tá? Então, menos 3 com menos 2, sinais iguais, soma e conserva sinal, você vai ter como resposta menos 5, que é igual a menos 5. Opa, menos 5 é igual a menos 5. Então, significa dizer que o menos 1, ele atende a demanda. Ou seja, o menos 1, né, até então, ele é o conjunto verdade da sua equação. Ele é a solução da sua equação, que faz com que a sua equação se torne uma equação, né, de fato é verdadeiro, né? Então, o menos 1 é a solução dessa equação. Mas aí você também faz com 1 para tirar as dúvidas, né? Então, você vai ter o quê? 3 vezes 1 menos 2, ou seja, 3 vezes 1 é 3, 3 menos 2 é 1, 1 não é igual a menos 5, 1 é diferente de menos 5. Então, qual é o conjunto solução, ou seja, qual desses itens, né, satisfazem a sua equação? O item B, tá, gente? É o item B, alternativa B é, então, o conjunto verdade da sua equação. Tranquilo? Muito bem. Bom, nós vamos então para a questão 40, né, gente? Olha, a questão 40 é a questão das balanças, tá? Eu falei para vocês que toda equação é um equilíbrio, né? Então, tudo que está em equilíbrio é uma equação, tá? E aí você tem o seguinte, você tem... no comando, né, dessa questão 40, você tem o seguinte: para cada item escreva a equação correspondente
e determine a medida da massa de uma caixa, tá? Então aí ele te dá uma dica, né? Qual é a dica que você tem aí? Em cada item a balança está em equilíbrio e as caixas têm a mesma medida de massa, ou seja, de um lado você tem um peso e de outro lado da balança, né, do outro lado, no outro prato, você também tem um determinado peso. Só que, né, existe aí uma incógnita, ou seja, existem valores aí que você não conhece, que são os valores que se encontram nas caixas, tá? Mas aí você tem uma dica, você tem um ponto a seu favor. Se a equação, ou melhor, se a balança ela está em equilíbrio, então significa dizer que os pesos de ambos os pratos, eles são iguais, eles precisam ser iguais, porque a balança se encontra em equilíbrio, tá? Então aí fica muito mais fácil você saber quanto é que vale cada caixinha dessa, né? Pelo valor do outro prato da balança. Então em um prato, né, você tem aí 5, 5, 2 e 2, ou seja, você tem dois pesos de 5 e 2 pesos de 2, tá? Então você tem um total de 14, né? Você tem 14 quilos de um lado, então do outro lado tem que haver 14 quilos também, tá? Então do outro lado que se encontram as caixinhas, você tem aí um peso de 5 e outro peso de 1, tá? Totalizando o quê? 6 quilos. 6 quilos de um lado da balança, que você conhece, que você está vendo, tá? E você tem duas caixinhas. Então, quanto pesa cada caixinha? Para que quando você somar com os 6 quilos que você tem, dos pezinhos, feche então em 14 quilos, que é o que está do outro lado, né, da balança, ou seja, no outro prato, tá? Então, quanto é que vai ser, né, esse valor aí? Você tem 6 quilos e quanto vai valer cada caixinha dessa? Vai valer quanto? Pensando, vamos lá. Bom, gente, cada caixinha dessa aí vai ter que valer 4 quilos, tá? Porque 4 com mais 4 é igual a 8, tá? E 8 com mais 6, tá? É igual a 14. Tranquilo? Então significa dizer que você tem aí, tá? Cada caixinha dessa do primeiro prato da balança vale 4 quilos. 4 e 4, 8. 8 com mais 6, 14, que equivale aos 14 quilos que está no segundo prato. Tá ok? Muito bem. Então a resposta aí, tá? A resposta aí é: quanto é que vale cada caixinha dessa? Vale 4, tá bom? O X vale 4. Suponhamos que em cada caixinha dessa tem um X aí. Então, quanto é que vai valer esse X, que é o valor desconhecido que você até então não conhece? É 4, tá? 4 e 4, 8, tá? Então, cada caixinha vale 4 quilos. Muito bem. Vamos passar, então, agora para a segunda balança, tá, gente? Na segunda balança aí, nós temos aí 10 com mais 2, 12, com mais 1, 13, né? Então, de um lado nós temos 13 quilos, né? E do outro lado, a priori, visivelmente, nós conseguimos identificar o quê? 3 quilos. 3 quilos. Então, nós temos 2 de um peso com mais 1 do outro pezinho, forma 3. Quanto equivale cada caixinha dessa? Nós temos aí 2, 4, 5 caixinhas, né? 5 bloquinhos aí. Então, quanto equivale, né, cada uma dessa aí? Tá. Então, nós temos 5 quilos, ou melhor, nós temos 5x. Nós podemos montar uma equaçãozinha, né? Nós temos 5x da onde? Dos dois pezinhos, né? No caso, nós temos aí 5x das caixinhas, melhor dizendo. Cada caixinha vale x, vamos supor. Então, você tem 5x. 5x mais, tá? Mais 3 quilos
Da onde esses 3 quilos? Ora, da somatória dos 2 pezinhos que está aí no primeiro prato da balança. 2 e 1, 3. Que é igual a quanto, gente? Quanto é que tem que ser? O primeiro membro tem que ser igual a quanto? A 13 quilos, que é o que vale o outro prato, né? 13. Agora você vai ver um número que multiplicado com 5, tá? Porque nós temos aí 5x mais 3, é o que está no primeiro membro. Então, o número que multiplica, né? O 5, porque o x, o 5, ele está multiplicando esse x. Então, o número que possa multiplicar o x, tá? O 5 vai multiplicar um valor que o x vai assumir, que quando você somar com o 3, resulte em 13. Então, que valor seria esse, né? O 2. 5 vezes 2, 10. 10 com mais 3, 13. Então, cada bloquinho desse aí, ele vale 2 quilos, tá? É a resposta, 2 quilos. Então, você tem... Quantos bloquinhos você tem? 5. Então, 5 vezes 2, 10, com mais 3 quilos, que já está na balança dos pezinhos, forma 13. Que equivale aos 13 quilos que também está no segundo prato, tá? Da balança, beleza? Então, a resposta aí é 2 quilos, tá? E a questão 41, nós temos aí o seguinte: sabendo que a balança está em equilíbrio, determine a medida da massa do saco de arroz. Bom, de um lado nós temos 9 quilos, gente, muito fácil. De um lado nós temos 9 quilos. Do outro lado nós temos um saco de arroz e nós temos um pezinho de 5. Então, quanto esse saco de arroz precisa ter para quando somar com os 5 quilos, resulte então em 9 quilos, que é o que equivale ao segundo prato, ao que está no outro prato da balança, tá? Então, 1 quilo de arroz aí, ele tem que assumir um valor de 4, tá? Porque você tem um peso de 5 com mais 4, 9. Do outro lado da balança tem 9 quilos, então o saco de arroz tem que ser o quê? 4 quilos, tá? Para que quando você somar, resulte em 9, que é o que está do outro lado. É o peso que se encontra do outro lado, no segundo prato da balança. Tá ok, pessoal? E a gente vai para a última questão, que é da página 100, que é a questão 44, tá? Então, a questão 44 diz o seguinte: resolva mentalmente os problemas. Então, você vai pensar, né? Você vai resolver mentalmente e dar a resposta. Mas isso não significa que você não tenha que copiar no seu caderno. Você precisa colocar no seu caderno, tá? Registrar no seu caderno. Então, no item A, você tem o seguinte: determine um número que somado a 7 é igual a 12. Então, o número que você vai somar com o 7 que seja igual a 12. Né? Que número é esse, pessoal? É o 5, né? 7 com mais 5, nós resulta em 12, não é isso? Muito bem. Então, a resposta do item A, da questão 44, é 5. E no item B, nós temos aí, de um número subtraído 5, obtém-se 3. Como resultado. Qual é esse número? Então, eu tenho certo valor que quando eu tiro 5, eu tenho como resultado 3. Que valor é esse? Muito simples, né? Então, esse valor é 8. 8 tirando 5 é igual a 3. Então, a resposta do item B é 8, tá? Gente, essa foi a correção da nossa atividade, tá? Do dia 18, tá? Então, aí fica, tá, a correção da atividade do livro de vocês do dia 18. Espero que vocês tirem um bom proveito dessa correção, tá? Possam tirar as dúvidas de vocês aí, tudo bem? Então, gente, até a próxima, tudo bem? Fiquem todos com Deus, saúde para vocês, felicidade, tudo de bom. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, galerinha. Beijo no coração.